Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma avaliação, uma análise de uma pesquisa que saiu sobre eleição municipal do Rio de Janeiro. Pesquisa fresquinha, com números novos, e a gente vai aqui bater um papo rápido sobre como é que estão as posições aí dos candidatos, dos pré-candidatos. Mas antes, 30 de abril, a gente lembra que é a data do falecimento do inesquecível e gigantesco Belchior, o nosso queridíssimo Belchior, grande cantor, compositor do Ceará, que deixou sucessos, obras de arte do mais alto nível, que fez a cabeça de muita gente boa, de várias gerações no Brasil. Eu sou uma delas, né, que adoro a obra do Belchior. Então fica aqui a nossa lembrança por esses 7 anos, em 2017, que Belchior faleceu, e a gente sempre tem que estar reverenciando essa figura maravilhosa. Viva Belchior! E 30 de abril também é o dia da Baixada Fluminense. A nossa querida Baixada Fluminense merece todas as homenagens. Eu, que como carioca tenho centenas, milhares de amigos nos municípios da Baixada Fluminense, não vou nem aqui ficar enumerando e falando, porque é tanta gente. Então, representando todas as pessoas, os amigos, as amigas, eu mando um abraço para o querido André Siciliano, que está lá em Brasília, colaborando, trabalhando muito bem ao lado do presidente Lula. E é uma honra a gente conviver na Baixada, viver a Baixada. Eu que fiz um curso de pós-graduação em meio ambiente lá em 1995 com a minha saudosa e queridíssima amiga Dalva Lazzaroni, que Deus a tenha em bom lugar. Então é isso. 30 de abril é a lembrança do Belchior e da nossa querida Baixada Fluminense. Mas voltando aqui na nossa pesquisa do Instituto Paraná, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ele vence a disputa pela reeleição no primeiro turno, é o que diz essa pesquisa que foi divulgada em 30 de abril. Então, os números mostram um pequeno crescimento do bolsonarista Ramagem, sem a concorrência de alguns postulantes, como Ottoni de Paula e Rodrigo Amorim. Se a eleição fosse realizada hoje, o Eduardo Paes ganhava no primeiro turno, porque ele tem mais do que a soma de todos os adversários. É o que está mostrando essa pesquisa do Instituto Paraná. E nós temos aqui 2 cenários para serem avaliados. Um cenário que é mais competitivo, com 9 candidatos. O Eduardo Paes tem 46,1% das intenções de voto. Aí ele é seguido pelo deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ramagem tem 13,6%. Depois vem o Tarcísio Mota, do PSOL, com 7,4%. O Ciro Garcia, com 4,5% de intenções de voto. O Ottoni de Paula, com 3%. A Dani Balbi, do PCdoB, tem 2,8%. O Rodrigo Amorim, com 2,1%. E o Marcelo Queiroz tem 1,9% e o Pedro Duarte com 1,6%. O não sabe e não respondeu tem 7% e nenhum, brancos e nulos, tem 10%. Então, repare que o não sabe e não respondeu com 7% e o nenhum, brancos e nulos, com 10, somando 17, ou seja, 17% ainda estão aí disponíveis dessa fatia do eleitorado para serem conquistados, que nem o Ramagem, que está em segundo, tem 17%. Mas vamos lá, o outro cenário é um cenário mais enxuto, com apenas 5 postulantes. O Eduardo Paes mantém a liderança, aí ele até aumenta um pouquinho, ele tem 46,8% e o Ramagem ele tem 15,6%, o Tarcísio Mota 8,1%, ou seja, esses 3 primeiros nessa pesquisa
tiveram uma subida, né? Cresceram um pouco. Então, o Tarcísio tem 8,1, a Dani Balbi passa a ter 3,4 e o Marcelo Queiroz 2,8. Então, os números mostram esse pequeno crescimento do Ramagem, sem a concorrência do Otônio de Paulo, do Rodrigo Amorim e do Pedro Duarte, que são 3 candidatos que estão à direita, no segmento ideológico da direita. E essa pesquisa levantou um dado importantíssimo e fundamental para as análises, que é a rejeição, ou seja, quem não vota em um determinado candidato de jeito nenhum. E claro, quem tinha que estar liderando essa rejeição é exatamente quem está liderando a pesquisa, que é o prefeito Eduardo Paes. Por quê? Porque ele está no governo, então quem está no governo sempre vai ter uma rejeição, vai ter aprovação? Vai, mas também vai ter rejeição. E o Eduardo Paes é um político muito conhecido, ele já está no seu 3º mandato, né, desde 2008, que ele venceu a primeira eleição, então ele é conhecido do povo carioca e está no poder, então, né, ele está sempre em exposição, então ele tem a rejeição maior, mais alta, ele tem 25,4% de rejeição. Em segundo lugar vem o Ciro Garcia. Ciro Garcia tem 23,4%, Ciro, que é do PSTU, que tem defesas assim mais extremadas à esquerda, então, com toda certeza, esse perfil mais extremista leva a uma certa rejeição do eleitorado. E o Ramagem, que é do partido do Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, também tem uma rejeição aí, está em 3º lugar, tem 18,3% de rejeição. O Tarcísio Mota, que é do PSOL, também está aí em 4º lugar na liderança da rejeição. Ele tem 14,1% de rejeição. E o Marcelo Queiroz tem 11,5%, o Rodrigo Amorim tem 11,4%, a Dani Balbi tem 8,9% de rejeição. O Pedro Duarte tem 8,8% de rejeição e o Otônio de Paula tem 8,4% de rejeição. Essa pesquisa ela foi feita com uma amostra de 800 eleitores, ou seja, 800 eleitores foram entrevistados. Não é uma pesquisa grande, né? Os pesquisadores sempre falam que uma pesquisa grande é uma pesquisa de 2.000 entrevistados, daí para cima. Então, uma pesquisa de 800, lógico, dá para a gente tirar um panorama, mas não é uma pesquisa grande. Então, ela tem um grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais, e o levantamento foi feito entre os dias 24 e 29 de abril. Então, é esse resumo aqui que a gente fez do Instituto Paraná, eleição do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, bem na frente. Hoje, final de abril, início de maio, ele podendo vencer no primeiro turno, mas ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, ele ainda nem definiu o seu candidato a vice, e saíram aí notícias nesses últimos dias, na última hora e no Correio da Manhã, notícias animadoras para aqueles que apostam e que investem numa candidatura petista mais ligada ao André Siciliano. Então, em breve a gente vai estar aqui falando também sobre essas negociações, as articulações de como está rolando aí a possibilidade do PT indicar o vice na chapa com Eduardo Paes. Então, a gente vai ficando por aqui e em breve a gente volta aí para bater um papo com vocês, fazer uma nova avaliação sobre pesquisas ou algum fato novo da política nacional. Até lá!